Estamos aqui hoje para falar sobre o JSRE11, esse fundo aí de multigestão da JS Real Estate. Basicamente, esse fundo aí que é responsável por ter vários imóveis e tudo mais, um fundo de tijolo. Hoje a gente vai analisar ele para saber se está valendo a pena investir, quais são as novidades, o que esse fundo tem a trazer para a gente nesse ano de 2024. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente poder começar. Bom pessoal, JSRI hoje custando cerca de R$ 73,08, dividendo na casa dos 7,58% e acumula até com uma boa valorização aí nos últimos 12 meses. O fundo já subiu em cerca de quase 20%, então valorizou bastante. A gente vê aqui, ó, ele chegou até um momento a acumular muito mais valorização, porém depois aí de um tempo ele teve uma quedinha de 10%, tá? E quando a gente olha no gráfico dos últimos 5 anos, a imagem não é tão boa, né? A gente viu que o fundo não conseguiu, de fato, após a pandemia, se recuperar, queda de 40%. Hoje, o valor patrimonial do fundo está em R$ 109,72, esse é o valor justo, e o PVP está 0,67. Esses dois dados combinados mostram que, de fato, o fundo está bem descontado. Hoje o desconto passa aí de 30%, então é um desconto bem grande. O fundo hoje tem um patrimônio de 2,2 bilhões de reais aí, de 107 mil cotistas e uma liquidez média diária de 2 milhões, tá bom? E o dividendo que ele vem pagando, anunciou no mês de março aí, no finalzinho, 48 centavos. O fundo que consegue aí, de fato, aumentar seu dividendo depois dessa queda que aconteceu ano passado. Bom, chegando no relatório, o relatório do JSRE é um relatório que eu gosto muito, tá? Tem informações bem relevantes aqui. Quero destacar que o BL do fundo hoje são mais de 120 mil metros quadrados. Ele é um fundo híbrido, tá? Com gestão ativa. Então ele vai ter CRI, vai ter imóveis, é bem diversificado. O fundo tem uma taxa de administração de 1%, tá? E a taxa de performance, que é básica, né? 20%, que seria 6% aí do IGPM, tá? Não foca no IPCA igual os outros fundos. E algumas informações interessantes. Primeiro, o fundo tá renovando aí 5 contratos de locação que tava aí no vencimento próximo. Também melhorou o número de inquilinos que estão visitando os empreendimentos, isso é bom. Finalizou a reforma no prédio aí no edifício da Paulista. Fora isso, não teve muita coisa a mais, tá? A gente tem a DRE de fevereiro. O fundo teve uma receita aí, tomando CRI e tudo mais, de 13,4 milhões. Grandes despesas administrativas, operacionais, que totalizaram 3,5 milhões. O fundo teve um resultado aí de 9,8 milhões, tá? E aí, guardou um pouquinho de reserva. Gerou 48, distribuiu 46. É bom que o fundo faça essa reserva aí, por caso aconteça algo, ele consiga distribuir normalmente, tá? Tive aqui a composição de rendimento. O fundo perde um pouquinho com despesas e tudo mais. A receita imobiliária potencial do fundo hoje é 68 centavos, tá? Então, tirando todos os descontos de vacância financeira, despesas de CRI e tudo mais, sobra 48 centavos aí. Mas no geral a gente vê que nos últimos meses até que o fundo tá bem, tá? Ele não tá gerando tão menos assim porque ele distribui. Isso é bom pro fundo. Aqui é a rentabilidade do fundo. De fato, ele não consegue aí ganhar do fixo nem do CDI. Aqui são os imóveis, basicamente a carteira de ativos dele. Ele tem cerca de 5 imóveis hoje. A maior parte do portfólio aí são os imóveis. Mas tem alguns fundos imobiliários aí. Bem pouco, tá? Bem pouca participação também. Então, o fundo de fato tá focando nesses edifícios aí comerciais, tá? Vê aqui, ó. Acho que 97% é imóvel. Hoje o fundo tem uma alavancagem de 135 milhões. Não é uma alavancagem tão alta, mas como o fundo não consegue emitir, porque tá abaixo patrimonial, todo esse trabalho aí é uma situação bem tensa do JSRE, porque ele não consegue valorizar a cota, tá? Já tentaram várias estratégias e infelizmente eles não conseguem valorizar a cota. De fato, não dá pra saber o que eles precisam fazer para esse fundo deslanchar. Aqui os imóveis, os reajustes são feitos na maioria pelo IPCA, tá? O maior imóvel que eles têm hoje é o Tower Bridge. Prazo médio dos contratos aí de vencimento, tá? São 3,9 anos. Esse ano não tem muito vencimento, só 10%, mas tem bastante revisional. Reajustes também pro segundo trimestre agora vai ter bastante reajuste. Vamos aguardar aí pra ficar de olho. E aqui os inquilinos, né? Ele é bem diversificado entre seguro, saúde, tecnologia. Os maiores inquilinos dele, Aliança, empresa muito grande, Zurich, Banco BV também, são empresas boas, tá? E aqui os imóveis, né? Esse imóvel aqui bem localizado, perto aí do Rio Pinheiros, tá? A gente vê que são imóveis muito bons, tá? São imóveis novos, com boa localização. Eu acho que o fundo, com o tempo, ele consegue deslanchar um pouquinho mais. Sim, pessoal, o JSE, ele é um fundo hoje que ele tá muito descontado mesmo, principalmente com a sua alavancagem e por causa do seu dividendo é um pouco baixo. Mas, assim, se você pensa em um fundo a mais longo prazo, que 8, 10 anos, talvez sim o JSRI possa ser aí um bom fundo, tá? Mas tem outros critérios que você tem que analisar, a questão da gestão, tudo mais, e tentar entender de fato porque esse fundo não consegue deslanchar. Hoje eu não consigo enxergar isso. Minha visão, o fundo evoluir, ele vai ter que vender alguns imóveis, tentar aumentar esse dividendo para atrair mais cotistas e conseguir realizar emissões e crescer, tá? O momento que ele vive hoje de pagar esse dividendo aqui, ele não é nem um pouco atrativo no nosso mercado. Infelizmente, o nosso mercado é muito rendista. Isso reflete no fundo, tá? Infelizmente, é isso que acontece. Queria que não fosse assim, mas é isso que acontece, tá? Então, uma análise mais completa, porque esse fundo, ele vive dias difíceis, tá? Em geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aí pra gente debater.
Tamo junto, até a próxima e falou.